minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que nos chama a atenção. Talvez para você não faz sentido nenhum, mas na mensagem que nós vamos fazer hoje, você vai entender o significado desse título que nós vamos até usar aqui hoje, que é o lucro da morte. Talvez você não tenha observado nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, aos filipenses. Provavelmente uma das cartas mais considerada e mais alegre e animadora quando Paulo está escrevendo e quando eles recebem, principalmente do lado do apóstolo Paulo, as suas cartas, de fato, todas elas, mas o fato que se torna especificamente interessante ao perceber que Paulo fala de um assunto importante aqui. No meio de tribulações, no meio de sofrimentos, Paulo escreve esta carta. Então, provavelmente, Paulo está preso nesse período que ele escreve essa carta, tudo que indica para a gente observar, Quando ele está escrevendo, ele está na prisão. Ele estava aguardando o julgamento. Interessante observar isso, pelo governo. E corria o risco real de ser condenado à morte, por ter pregado o evangelho. Coisas que aconteceram em proporção grande no período da implantação do cristianismo, da palavra salvadora que veio a esse mundo e perdurou por um bom tempo, Infelizmente, são fatos e Deus já havia comunicado sobre esse assunto. E ele correu o risco de ser morto por ter pregado o evangelho de Jesus, A capacidade do apóstolo, de Paulo, de se sentir alegre diante desta circunstância, nos desafia a avaliar nossa própria perspectiva sobre a vida e a morte. Quando você lê essa carta que foi escrita aos Filipenses, você vai lendo ela, tirando um conteúdo e olhando para a gente e para você perceber como o apóstolo transmite uma capacidade que deixa sobressair, das suas palavras, do que ele está escrevendo, a alegria de passar pela morte, ou de saber que a morte física desse mundo, para quem está servindo o Senhor, ela é lucro, Depois de comentar sobre a sua prisão, que ele vai falar um pouco mais, começando nos primeiros capítulos, a esperança de um julgamento favorável. Ele disse uma coisa surpreendente. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez nós não pensamos nisso. Talvez servimos a Deus baseado no Evangelho, porque é a lei que veio para a nova aliança para todos os povos, isso já estava descrito desde a antiga aliança, mas nós não pensamos que ao partirmos desse mundo, nós estamos no lucro se estiver em Cristo. Quem não está em Cristo foi um prejuízo total, porque perdeu toda a oportunidade de conhecer a palavra do Evangelho, a palavra que traz a vida, através da morte, do sacrifício que Jesus fez. Paulo já tinha enxergado isso. Ele está transmitindo isso aos irmãos de Filipos, Você pode observar em Filipenses, esse versículo que acabei de ler, capítulo 1, versículo 21, nos ajuda a compreender. É natural a gente procurar preservar e prolongar a vida e fazer tudo para afastar a morte. Tudo. A gente vai no médico, faz tudo, não está errado fazer isso. Paulo estava sofrendo fisicamente, não por causa de uma doença que ele tinha, e nós sabemos que ele tinha, mas sofrendo por causa da perseguição e prisão por pregar o evangelho, Paulo, porém, considerava a morte um avanço que ele desejava. O que aprendemos da atitude deste apóstolo sobre a perspectiva de seguidor de Cristo e referente à morte? O que nós podemos aprender? Por que é importante observar essas coisas? Porque quando se fala da morte física, todos nós temos medo e não gostamos.
seja, né, na vida dos nossos familiares, seja de filhos, nós não gostamos, seja de qualquer pessoa, percebemos, mas, afinal, todos nós estamos condenados à morte física, isso até a volta de Cristo. Mas o que Paulo já está enxergando não é a morte física, ele está vendo uma vida espiritual sem o sofrimento causado pelo pecado nesta vida, né? A morte física traz lucro? Essa é a pergunta. A morte física traz lucro? O ensinamento bíblico inclui uma afirmação constante e confiante da vida após a morte para pessoas salvas pela graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo escreveu: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pedro, o apóstolo Pedro, também reforçou este mesmo entendimento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último dia. Pedro falou isso na primeira carta, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Para ser revelado no último dia. Qual é esse dia? Nós não sabemos. Só sabemos que esse dia ele vai acontecer. Seja mais próximo da nossa vida, seja daqui a alguns anos, mas vai acontecer. Vai acontecer porque quem falou isso foi Deus, né? Podemos observar também que diante desta expectativa, falando do sofrimento e da vida terrestre, é possível, né, a gente perceber que esse sofrimento ele é passageiro. Por mais que a pessoa tenha uma vida longa aqui, ele é passageiro. Pedro falou de sofrimento por breve tempo. Breve tempo. Seja como eles estavam sendo perseguidos no primeiro século, seja no segundo século e daí por diante, seja em nossos dias, né? Por breve tempo, porque passa muito rápido a nossa vida aqui. Nascemos, crescemos, sem mais perceber, já estamos chegando ao dia de partirmos desse mundo, né? Mas por breve tempo, o apóstolo Pedro falou sobre isso no capítulo 1, né? 1 Pedro, versículo 6. Ele fala, durante o tempo da vossa peregrinação, Pedro também fala, ainda na primeira carta, capítulo 1, versículo 17, e descreveu os cristãos como peregrinos e forasteiros. Peregrino é aquela pessoa que está de passagem por um lugar, por um tempo breve e vai embora. Pedro fala aqui, peregrinos e forasteiros. Nós não temos morada aqui nessa terra para a eternidade. Não temos. Aqui é uma passagem. Viemos de Deus, estamos vivendo aqui por um período, na vida de uns é mais curto, na vida de outros é mais longo, sei lá quantos anos, mas vai passar. Somos forasteiros. O nosso lugar está em outro local. Seja na presença de Deus, como o apóstolo está destacando aqui, o apóstolo Paulo, e Pedro destaca um pouco mais, seja longe de Deus na eternidade também, no sofrimento, mas somos peregrino e forasteiro, né? Também um pouco mais nós podemos observar nessa maravilhosa carta que ele fala que há um motivo para viver aqui. Há um motivo. Esse motivo, o apóstolo Paulo também fala, que ele fala aqui, olha, mesmo sabendo destes fatos, Paulo viu motivo para permanecer mais um tempo nesta vida. Ele vivia para servir a Cristo e servir aos homens. Interessante observar. Servir a Cristo é no trabalho dele na adoração, no serviço que nós prestamos a ele. Mas quando nós estamos prestando serviço a Deus,
o serviço dedicado ao Evangelho, de viver e de ajudar a outros, estamos servindo aos homens, às outras pessoas. De uma forma ou de outra, estamos servindo. Por que servir aos homens? Porque nós temos a missão de continuar divulgando a palavra da verdade a outros corações, a outras pessoas, para que eles também possam enxergar o caminho da luz, o caminho da vida eterna. Paulo falou que continuaria glorificando ao Senhor na eternidade, mas queria ficar para poder servir aos outros aqui. E ele diz, ainda em Filipenses, capítulo 1, versículo 25 e 26, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, o crescimento espiritual. Ele fala um pouco mais. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E nós sabemos que a presença de irmãos espirituais em nossas vidas nos motiva a continuar peregrino, sendo forasteiro, esperando aquele dia na glória eterna, Agora, tem uma outra coisa. Paulo percebeu que o sofrimento, ele destaca nessa carta, o sofrimento era triste na vida dele. Ninguém quer ser preso injustamente, principalmente por fazer o bem, por ensinar as palavras do Senhor a outros corações. Mas Paulo não viu motivo nenhum para ele se suicidar, tirar a própria vida para sair do sofrimento. Essa não é a parte que nós queremos e nem podemos pensar nisso, Por quê? Deus nos colocou nesse mundo com um propósito, para que possamos caminhar com Ele desde já e sermos moldados para viver numa verdadeira família espiritual. Família essa que Deus, em cada geração, tem colhido os frutos de cada pessoa que são guardados por Ele no bom depósito, para que aquele dia, naquele grande dia, quando cada um receber o seu galardão, aí vão estar com Deus para a eternidade, A confiança do cristão, da vida eterna, o capacita para suportar aflições e perseguições. Ele vai passar por momentos difíceis aqui nessa vida, perseguição, injúria, calúnia. Paulo estava preso, açoitado. Hoje em dia a perseguição é diferente, porque o espírito da desobediência não descansa. Lembra que Pedro fala que ele é como um leão que anda em derredor, está rugindo para apanhar uma oportunidade para abocanhar a sua presa. Quem é a presa do leão? São os seres humanos. É eles que o maligno anda atrás, querendo abocanhar, Jesus é o exemplo perfeito desta perspectiva. Ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, E está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Jesus é um exemplo perfeito, suportou tudo o que foi feito das autoridades religiosas romanas, judaicas, dos soldados romanos, nessa perseguição, até levar ele à morte e morte de cruz. E ele ainda vira para o pai e fala, pai, por que me abandonastes? Mas ao terceiro dia, ele saiu como uma primícia dentre os mortos, para nunca mais morrer. Então ele é o primeiro de todos os outros que vão ressuscitar naquele dia. Então ele é o primeiro, Hebreus 12, versículo 2 fala isso. Jesus ofereceu conforto aos perseguidos quando disse, não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês devem temer aquele que pode matar a alma e fazer perecer no inferno, Por quê? Ele está dizendo que nós devemos temer a Deus. Não precisamos temer a homens. O que os homens podem fazer? Tirar a vida física. Paulo entendeu isso, Podemos ver
Mateus está falando sobre isso em 10:28, né? Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Deus tem a capacidade de fazer isso. Mas os discípulos de Jesus, as pessoas que guardaram a sua vida em Deus, eles aguardam o prêmio maior da vida eterna, o galardão para a vida eterna para estar com Deus, né? Isso é muito importante. A perspectiva esperançosa do cristão, da pessoa que serve a Deus, alivia uma parte do sofrimento em relação às pessoas que morrem em Cristo. Sentimos a falta dos fiéis falecidos, nós sabemos disso, mas não nos preocupamos com o destino deles, porque serviram a Deus, partiram daqui firme na fé. Então, sentimos falta, mas não ficamos preocupados de ele estar só aguardando o sofrimento eterno ou já ter entrado em tormento, né? Paulo comparou a morte com o sono, porque acreditava na vida eterna. Lembra que ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O Evangelho e essa carta que o apóstolo escreveu aos irmãos de Filipos nos traz uma esperança, nos traz uma alegria, nos traz um conforto e nos fortalece para a gente manter viva essa esperança. Mesmo que eu venha a perder a vida física, mas se eu estou seguindo ao Senhor, eu estou aguardando aquele dia, estou indo embaixo do altar de Deus, já aguardando para que eu possa um dia, né, naquele grande dia, só levantar do meu sono e estar com Ele. Né? Isso é importante. Agora, nós podemos observar nessa carta que é uma carta bonita, uma carta alegre, e manter essa alegria e o prazer de ver que a morte física não é tudo, vamos dizer, um prejuízo. A morte física, para quem está em Cristo, é lucro. Para quem não está em Cristo, aí é um prejuízo. É um prejuízo para a eternidade, a morte física. Por quê? A morte física, estando em Cristo, você passou para uma vida. A morte de quem não está em Cristo é um prejuízo porque ela passou da morte física para a morte espiritual. Não tem esperança. Que Deus nos ajude a manter firme esse propósito, para a gente vencer as barreiras e chegar naquele grande dia vitoriosos. Todos nós. Sejam bem-vindos. Deus abençoe você, abençoe a mim, abençoe todos nós, para que a gente mantenha o nosso foco firmado na caminhada com Cristo. Se você já é inscrito na nossa página, continue com a gente. Te peço que seja um mensageiro do Senhor. Se essa mensagem te agradou, envie para quantas pessoas você quiser. Se você só está nos visitando, seja bem-vindo. Todos são bem-vindos. E se deseja ser notificado quando eu estiver enviando novos vídeos, fique à vontade para se inscrever. Ative o sininho, porque você vai ser avisado em primeira mão. Que Deus nos abençoe e nos guarde.